Good afternoon, ladies and gentlemen. E hoje vamos aqui continuar a nossa análise, correto? Ontem a gente parou naquela parte dos problemas, certo? Problema físico que a pessoa sofre, depois o problema psicológico, como ela se sente com aquilo, né? Nessa parte aqui. E vamos continuar. Mas apesar de tudo isso, ela não se rendeu. Nos próximos meses, a Thaís tentou tudo para acabar com as rugas: cápsulas de colágeno, ácido hialurônico, vitamina C, peeling. Peeling eu nunca vi. O que que é peeling? Deve ser um método do mercado, mas eu queria ver o que que é. Ah, pode crer. É tipo, é tipo uma camadinha. Que legal. Olha, tem bastante gente que tem resultado bom e que tem resultado ruim, né? Como tudo na vida, enfim. E até mesmo aqueles cremes caríssimos que vêm em um pote pequeno, mas nada disso foi capaz de fazer o rosto dela ficar mais jovem. Ela tinha gastado mais de R$ 3.000 e ainda continuava com as rugas, com a flacidez e com aquela tristeza enorme dentro do peito. E quando ela via aquelas mulheres lindas que tinham passado dos 50, mas ainda ostentavam uma pele jovem, hum, cadê? Ela ficava mais triste e se perguntava por que ela não podia ser, por que eu não podia ser, por que ela não podia ser como elas? Será genética ou será que ela está fazendo algo de errado? A verdade é que ela já estava completamente sem esperança e acreditava do fundo do peito que estava condenada a viver assim para sempre. E claro, assistiu. Isso refletiu o seu casamento, que estava mais abalado do que nunca. No entanto, a gota d'água veio em um lindo sábado de comemoração do aniversário da sua sogra. Thais foi convidada para uma festa em um sítio com todos os parentes, amigos e conhecidos. Ela e o marido estavam muito felizes naquela tarde especial. Ela me disse que há anos não se sentia tão radiante, tão linda e tão alegre quanto naquele dia. No entanto, apenas alguns minutos depois, Thaís se encolheu de vergonha, porque a sua sobrinha, de apenas 4 anos, pegou o microfone do karaokê e fez uma pergunta humilhante na frente de mais de 120 convidados que estavam na festa. Tia Thaís, quantos anos você tem? Todas as pessoas que estavam naquele local olharam para ela no mesmo instante, e ela com a cabeça baixa, olhando para o chão, engoliu seco. Então a pequena menininha insistiu: Fala, tia, quantos anos você tem? Deixa eu adivinhar. 60 igual a vovó? Todos começaram a rir. Era uma brincadeira inocente de uma criança, mas aquilo despedaçou o coração de Thaís. Ela nunca se sentiu tão ridicularizada em toda sua vida. Nunca tinha ficado com tanta vergonha da sua aparência. Nunca se sentiu tão culpada por ter deixado as rugas e a flacidez de seu rosto chegarem até esse ponto. Claro, ela sabia que sua pele tinha envelhecido um pouco nos últimos meses, mas a sua, quando foi que a situação tinha ficado tão fora de controle? Infelizmente, ela não suportou toda essa pressão e teve uma terrível crise de ansiedade. Então, eles tiveram que levá-la às pressas para o hospital. Depois daquele dia, Thaís nunca mais foi a mesma mulher. E ela me confessou que enquanto estava deitada na maca gelada do hospital com os pensamentos depressivos em sua mente, ela percebeu que só restariam três alternativas dali para frente. A primeira seria simplesmente aceitar o envelhecimento, aceitar ver a mulher incrível que ela era, ser substituída por uma mulher triste, amargurada e sem um pingo de amor próprio, e ver o seu casamento desmoronando por causa disso, enquanto caminhava em direção a um divórcio inevitável no futuro. A segunda opção seria gastar todas as suas economias em tratamentos caríssimos, como botox, injeções ou ácido hialurônico, ou até mesmo em cirurgias plásticas, mas o custo alto e principalmente o perigo dessas soluções Ou fez ela desistir dessa ideia. Ou ela poderia fazer a escolha que fez, a escolha de descobrir o verdadeiro motivo pelo qual as rugas e a flacidez aparecem e como suavizá-la facilmente, mesmo após 50, 60, 70 anos, para que ela pudesse ter de volta um rosto de 10, 15 ou até mesmo 20 anos mais jovem, sem remédios, sem cremes e sem precisar enfiar agulha no rosto. E foi exatamente por isso que ela me procurou naquela sexta-feira à tarde. Depois de alguns dias que ela saiu do hospital, ela estava pesquisando sobre rugas e flacidez na internet quando um vídeo meu apareceu para ela, então ela decidiu ligar e marcar a consulta. Então, ó, pessoal, aqui, ó, ele já vai transicionar para a descoberta. Aqui ele estava falando do momento triste, mas vamos bater um pouco, ó. Ela não se rendeu, ela tentou tratamentos caros e etc. Ó, hum, aqui, ó, aqui ele não desqualifica, mas ele traz as tentativas comuns do mercado como fracassadas para ela. Aqui, olha, basicamente, o que que ele faz? Isso aqui tá no bloco da copy do Stefan também.
Quando você começa a falar na copy sobre a história do personagem, né? Ele era essa pessoa, ele sofria com esse problema e ele estava sofrendo, não sei o quê, e ele tentou de tudo. Ele tentou todos os métodos tradicionais, mas nada resolveu o problema dele. Foi exatamente isso que ele fez nessa parte. Eu vou até mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Isso aqui é um modelo de script do Stefan. Olha lá, eu, alguém próximo a mim, era como você, com dor. Aqui está a história emocionante sobre isso, tá? No caso aqui que ele coloca a história emocionante. Não, perdão. Aqui no caso que ele coloca os métodos tradicionais, eu tentei e não deu certo, correto? Então aqui é basicamente isso que ele está fazendo, está seguindo a estrutura. E aqui, ó, é uma parte legal. Eu achei que ele ia fazer outra coisa, mas ele não fez o que eu achei que ele faria. Mas aqui ele levanta um pensamento que o cliente, ó, aqui ó, ele levanta um pensamento que o cliente tem em sua cabeça por conta. Aqui, ó, ele tipo assim, ele levanta um pensamento negativo, né, que seria um pensamento de dúvida que o cliente tem em sua cabeça. Por exemplo, todo mercado provavelmente tem isso. Tipo assim, a mulher magra. Putz, depois que eu fiz 30 anos eu engordei, mas por que que tem mulher que faz 30 anos e não engorda? Aí tem o cara mais velho. Putz, depois que eu fiz 40 anos, meu cabelo começou a cair. Mas por que que tem homem que o cabelo tem 50 anos e tem mais cabelo do que eu? É tipo essas perguntas, eu não sei, não é pergunta paradoxal, mas é um estilo de pergunta que é tipo assim, ele basicamente é uma objeção que é uma dúvida, eu não sei o nome exato disso, mas é uma dúvida que o cliente tem na sua cabeça, tipo assim, por que eu tenho isso e aquele fulano, aquela pessoa da mesma idade, uma situação até pior do que eu não tem, entendeu? Enfim, ele basicamente traz esse pensamento, traz essa dúvida por quê? Porque isso aqui aumenta a conectividade, tá? Provavelmente isso aqui aumenta a conectividade com o leitor. Por que que aumenta a conectividade? Porque o leitor também se pensa isso, também já pensou isso, entendeu? Por isso que ele aumenta a conectividade, porque ele traz à tona um pensamento que o cliente também já teve na sua cabeça, entenderam? Enfim, acredito que seja isso. Aí ele continua, a verdade é que estava completamente sem esperança, tatatã, refletiu no casamento, aí aqui, ó, aqui ele coloca o pior momento da história, certo? A verdade é que é o fundo do poço, que isso aqui também está no bloco da cópia do Stefan, vamos ver, ó, aqui, ó. Soluções e conselhos não funcionam. Evento desencadeador. Isso aqui é o fundo do poço, também conhecido como evento desencadeador. Correto? Porque, tipo, acontece algo que, putz, ou eu mudo ou eu vou viver com aquilo para sempre. Foi esse evento aqui que aconteceu. Ele traz aqui esse evento cadeador. Aqui, basicamente, ele vai seguir, né, a estrutura de copy do RMBC, provavelmente. Algumas alterações vão ter sim, mas enfim. A primeira, aí aqui, ó, ele dá três caminhos, tá? Isso daqui Isso aqui eu peguei com um copy, que é o Thiago Filemon. Ele me contou sobre isso, nunca tinha parado para pensar. Mas, tipo assim, geralmente o que que o pessoal faz na copy? Quando a pessoa chega no fundo do poço, ela pensa assim, putz, eu, eu cheguei no fundo do poço e eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa, não dava pra viver daquele jeito. Foi aí que eu fui em busca de uma solução, tá? Quando você chega e fala isso, é uma forma, porém tem outras possibilidades, outras formas de você conseguir chegar no fundo do poço, certo? E uma das formas que o Thiago me mostrou, não é uma forma, né, mas que ele me deu essa visão sobre, é que quando você está no fundo do poço, isso faz parte. Na verdade, esse trecho aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela faz parte da jornada do herói, que é o quê? Eu podia ter desistido, mas não fiz isso. Eu não sei se você já viu aquela cena daqueles filmes aonde tem um trecho do filme do Homem-Aranha, se não me engano, que basicamente aquele homem que é tipo o Homem-Pássaro, lá não lembro qual é do filme novo, tá? Quer ver, ó, Homem-Aranha, Homem-Pássaro, filme. Não, é esse personagem aqui, ó. Cadê, ó? Homem-Aranha, pior momento do filme.
Não, é perto de casa. Ah, eu não lembro qual que é. Não tá mostrando aqui, mas enfim. Basicamente, tem uma parte do filme do Homem-Aranha que o Homem-Pássaro ele quebra todo o prédio. Então imagina um homem dentro de um prédio. Um homem lutando contra o outro dentro de um prédio. Esse homem aqui voa, e aí ele quebrou todos os pilares e o prédio caiu em cima do Homem-Aranha. Só que naquela parte, o Homem-Aranha ele estava fraco e ele não estava com a armadura dele. E aí o que que acontece? Ele chegou no fundo do poço. E naquela hora ele tinha a possibilidade de desistir, mas ele não desistiu. O que que ele fez? Mesmo com todos os estilhaços, né, os restos do prédio em cima dele, ele se levantou e deu a volta por cima. No final aí ele vai lá, prende o cara, enfim. Só que isso, pessoal, o que que eu quero que vocês entendam? É que isso aqui é usado em Hollywood, em filmes de Hollywood que vendem milhões e até mesmo bilhões de reais em bilheteria, entendeu? Então, essa questão dessa jornada do herói é importante por causa disso. Só que não tá só aqui, tá no filme também. Então, o que que ele traz aqui? Ele traz, tipo assim, essa jornada do herói, tá? E ele traz que depois que ele conta, tipo, ah, cheguei no fundo do poço, o que geralmente eu faço, né? Eu fazia isso aqui, ó. Eu pensei que e aí chegado nesse momento, eu percebi que eu tinha que fazer algo para mudar e aí eu fui em busca de uma solução. Não, aqui ele deixa claro os caminhos que a pessoa podia ter. Por quê? Porque isso faz o cliente entender que ela podia ter desistido, que ela poderia continuar sofrendo com aquilo, mas ela falou que não, ela falou que ia dar uma volta por cima. Então é só um a mais, entendeu? Um a mais assim que você pode colocar na hora de escrever a cópia. Enfim, aí a gente continua. Foi exatamente por isso que ela me procurou, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, é a descoberta de um guru, tá? Tipo, um guru, um especialista, enfim, uma pessoa que vai ajudar ela a resolver o problema. Isso aqui tá no bloco também do Stefan. Evento escadeador, busca de verdades e respostas. Ah lá, ela conhece um sábio, um sensei, algum guru, enfim, alguma pessoa assim. Guru é só jeito de falar, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Conhece um sensei, para ficar mais fácil de entender. Thais estava arrasada naquele dia, achava que não tinha solução por causa dela, mas eu conversei com ela e disse que iria fazer tudo para ajudá-la. Mal sabia ela que essa consulta iria lhe mostrar o ritual inesperado que faria seu rosto parecer pelo menos 20 anos mais jovem, mudando completamente sua vida, sua autoestima e seu caminho. E se você continuar assistindo esse vídeo, vou te mostrar como usar esse mesmo ritual ainda hoje na sua pele para se livrar das rugas e conquistar uma pele jovem, aí mesmo na sua casa. Veja, então, ó, aqui ele cria looping, tá, pessoal? Por que que ele criou looping nessa parte? Aqui eu quero que vocês tentem pensar. Aqui o cliente, tipo assim, ele não sabe o que vai vir a seguir, certo? Ele pode estar um pouco engajado com essa parte da história, correto? Mas ele, tipo assim, ele não tem motivos para continuar assistindo. Tipo assim, às vezes ele esquece e às vezes ele poderia muito bem, tipo, simplesmente sair da copy e esquecer tudo, entendeu? E aí ele não tem motivos para continuar assistindo. Eu não sei se pode ser esse a explicação, tá? Mas eu acredito que seja, que é o quê? Aqui ele cria um looping nessa parte para prender o cliente na descoberta agora que ele vai fazer do método, correto? Porque, tipo assim, se você for parar para pensar, no final das contas, o cliente, tipo assim, ele não quer saber disso ou daquilo, ele só quer saber como resolver o problema dele. E aí você precisa criar esses loopings para prender o cliente na sua copy e fazer com que ele assista e fazer com que ele fique aqui, entendeu? Veja, alguns dias, vamos continuar. Alguns dias depois que a Thaís, alguns dias depois é que estava a Thaís sentada na minha frente contando tudo o que aconteceu. Uma das primeiras coisas que ela perguntou era por que a minha pele e das minhas clientes eram tão jovens, tão bonita. Será que ele tinha algum segredo por trás? Algo que a gente sabia, e ela não sabia? Bom, a verdade é que existe um segredo sim, algo que eu e minhas clientes fazemos todos os dias antes de dormir, uma espécie de ritual noturno que dura apenas 30 segundos. Então, pessoal, o que que ele faz, ó? Aqui novamente, ó. Só que agora ele tá fazendo diferente do que ele fez, ó, antes. Aqui ele tá fazendo diferente do que ele fez antes. Por quê? Porque nessa parte ele vai utilizar da pergunta que o cliente se faz na sua cabeça, da dúvida que o cliente tem na sua cabeça,
certo? Para transicionar para o mecanismo dele. Então, tipo assim, ele levanta essa dúvida e fala, sim, tem um segredo. E aí ele vai começar a explicar sobre o mecanismo, entendeu? Então ele levanta uma dúvida que o cliente tem em sua cabeça e a utiliza para transicionar para um mecanismo. Então preste bastante atenção, porque é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Mas primeiro, aqui ó, no caso. Mas primeiro, assim como eu expliquei para a Thaís, você precisa entender por que todos os seus esforços para suavizar as rugas com cremes e suplementos foram uma completa perda de tempo, e porque quase todas as mulheres já ouviram sobre todas as mulheres porque quase tudo que as mulheres já ouviram sobre rejuvenescimento está totalmente errado. Eu sei, pode parecer chocante, mas você irá concordar comigo quando ver tudo que eu estou prestes a te contar. Então, aqui, pessoal, isso aqui é uma. Tem um cara que fala no livro isso daqui, eu esqueci. Já falei isso, eu acho que em algumas análises passadas, se eu não me engano. Perdão. Eu acabei de comer, então fico um pouco de sono, mas enfim. É... Ah, tem um cara que fala sobre isso, um copy. Eu não lembro se é um copy, não sei quem que é, mas sei que escutei isso de outro copy que me disse que, na verdade, ele, em alguns conteúdos dele, ele falou que quando você vai fazer uma revelação, antes de você fazer essa revelação, você conta o que você vai falar. Então, tipo assim, aqui ele está contando antes de falar, então que ele conta antes de revelar, de fato, o que vai vir a seguir, tá? Por quê, pessoal? Eu acredito porque isso aqui ajuda a aprender a pessoa, ajuda a pessoa a entender melhor, prepara a pessoa. Então é por isso que você faz isso, entendeu? Então, tipo assim, ó, Notepad. Ao invés de você chegar aqui e falar, tipo assim, ó, metabolismo é o seu principal problema para emagrecer, é por isso que você não perde peso. Antes de eu chegar e falar isso daqui, antes eu falo assim, ó. Na verdade, ó, antes eu falo assim, ó. E agora eu vou te contar também o principal causador do seu ganho de peso. Ganho de peso. E detalhe, se você não lidar com ele, tudo o que você tenta para emagrecer se torna praticamente impossível. Então aqui, ó, antes e aí depois e aí tipo aqui, ó, aqui eu faço a revelação, entendeu? Mas o que eu quero dizer, ó, antes de eu falar isso daqui, eu conto o que eu vou falar antes. Claro, com um ar de curiosidade, para o cliente exatamente ficar e assistir, entendeu? Mas é basicamente isso, enfim. Aí ele começa. Bom, a verdade oculta que as mulheres sabem é que as rugas e a flacidez não aparecem no rosto apenas porque o tempo está passando, e não se trata apenas da poluição, raios solares e radicais livres, como alguns especialistas falam. E também não é porque sua genética é desfavorável. Na verdade, é sobre algo totalmente diferente que a indústria dos cosméticos nunca vai revelar. Porque eles perderiam uma fortuna da noite para o dia se as mulheres descobrissem. Veja bem, pesquisas feitas por médicos da Universidade Worcester, nos Estados Unidos, mostraram que a verdadeira causa das rugas e a flacidez é o estresse. Esse sentimento tem um poder terrível de destruir a nossa pele e fazê-la envelhecer muito mais rápido que o normal. Eu não sei se você sabe, mas então, ó, aqui nós temos o primeiro ponto lógico, que é o quê? Na verdade, vamos ler de novo. A verdade oculta que poucas mulheres sabem é que as rugas e a flacidez não aparecem no rosto apenas porque o tempo está passando. Não se trata apenas da poluição, raios solares e radicais livres, como alguns especialistas falam. Aqui ele começa um ângulo totalmente contra-intuitivo, pessoal. Tipo, geralmente o mercado acredita que o que causa rugas é poluição, é estresse, é isso, é aquilo, entendeu? Só que aqui ele vem com uma pegada totalmente contra-intuitiva, que é o quê? Não é nada disso que você está falando. Tem uns caras que começam, tem umas copies que começam com ângulos totalmente contra-intuitivo, mas na lead, não no mecanismo. Não sei, enfim, vamos continuar. Aqui, ó, mas aqui já dá para perceber o primeiro ponto lógico, ó. Vamos lá, primeiro ponto lógico, certo? Esse é o primeiro ponto lógico. Aqui nesta parte, nossa senhora, calma aí, pessoal.
Tá muito calor aqui, dá um segundo pra mim. Enfim, agora sim, sem a camisa, mais fresco. Mas bom, vamos continuar lá, ó. Seguinte, ele vem com o primeiro ponto lógico dele, certo? Que é o quê? Que é algo totalmente novo e intuitivo, certo? Que é o quê, ó? A verdadeira causa do seu problema não é o que você acredita ser. Então ele vem com esse primeiro ponto lógico. A verdadeira causa do seu problema não é o que você acredita ser, correto? Só que aí qual que é o reason why dele, pessoal? O reason why dele é esse daqui, ó. Que é o seguinte, ó. É, Pensa o seguinte, pessoal. Ele vem com algo totalmente contra-intuitivo, certo? E ele precisa de uma prova que fortaleça o que ele está falando, porque senão o cliente já vai pensar, tipo, nessa primeira parte vai pensar assim, putz, mas a causa do meu problema não é nada que eu acredito que, tipo, da onde você tirou essa informação? Se ele não tiver uma resposta para essa objeção, para essa pergunta, para essa dúvida, o meu cliente simplesmente não vai acreditar no restante que eu vou falar para ele, entendeu? Então, o que que ele faz aqui? Perdão. Qual que é a jogada? Primeiro ele vem com algo totalmente novo, contra-intuitivo, e aí depois ele vem com o reason why nesse primeiro ponto lógico explicando por que que isso é algo totalmente novo, por que que isso não tem nada a ver com as coisas que eu acredito, por que que eu tenho rugas, por que que o tempo está passando, as toxinas, isso e aquilo não são a causa dos meus problemas de rugas. E aí ele vem com o reason why que é o quê? Esse não é o problema, na verdade, esse não é o problema porque... Não, na verdade, tipo assim, esse reason why aqui... Calma aí. O... aqui na verdade, ó, tipo, ele vem com algo totalmente contra-intuitivo. Então ele fala, a verdadeira causa do seu problema não é nada do que você acredita ser. Por que que não é nada do que eu acredito ser? E ele vem e fala da indústria de cosméticos. Que, na verdade, a causa do seu problema é algo totalmente diferente que a indústria de cosmético nunca vai revelar, porque senão eles perderiam uma fortuna se as mulheres descobrissem isso. Então, o que que ele faz? Ele traz à tona algo totalmente novo e sustenta essa credibilidade na questão da indústria de cosmético, na conspiração. Conspiração é o que o cliente acredita. Às vezes as pessoas pensam, tipo assim, ó, as comidas são realmente saudáveis, certo? Não, na verdade isso aqui foi muito ruim esse exemplo, mas enfim. As pessoas pensam, tipo assim, ah, será que realmente tudo que eu como é saudável? Será que o alimento light é saudável? Será que a Coca Zero realmente é saudável? É... Será que, tipo assim, será que alguém me espiona o dia todo? Sabe, a gente tem esses pensamentos paradoxais. Não, na verdade, isso aqui é pensamento meio que paradoxal, né? Mas a questão da conspiração é algo diferente. Perdão, pessoal, esquece o que eu falei, vamos voltar aqui. A questão da conspiração, ele fala assim: putz, o governo é. Nossa, não sei dar um exemplo para o governo, mas enfim, vamos dar exemplo para cá. Para emagrecimento. A indústria alimentícia faz com que eu fique gorda, faz com que eu fique acima do peso. Eu acredito que a indústria alimentícia faz com que eu ganhe peso. Eu acredito que a indústria farmacêutica ganha dinheiro me vendendo remédio, entendeu? Eles nunca me vendem a cura, por isso que eu sempre sofro com isso. Isso são conspirações que o cliente tem, entendeu? Ele tem um inimigo em comum e aí ele taca a pedra nesse inimigo em comum, entendeu? Enfim, acho que deve ser isso a explicação, mas vamos lá. Então aqui ele sustenta essa afirmação e ele traz a sensação de ser algo novo. Putz, bum. Primeiro ponto lógico, isso daqui é totalmente, ou seja, isso é totalmente diferente.
de tudo o que eu já ouvi. Mas o que é isso? Na verdade o que é isso? E por que isso é diferente de tudo o que eu já vi? A resposta para a segunda pergunta, a resposta para a segunda pergunta é a revelação do mecanismo. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aqui, ó, ele se pergunta, tipo, então ele traz essa sensação de ser algo totalmente novo, dá um motivo pelo qual é novo, certo? E aí nessa hora o cliente se pergunta, tá, mas o que que é isso? O que que é esse algo novo que você tá me falando? E por que que isso é, tipo assim, por que que isso é diferente de tudo que eu já vi? Porque eu me pergunto isso, certo? E a resposta para essa pergunta provavelmente vai ser o quê? O método, como eu vou fazer, tipo, a forma como você vai fazer para conseguir resolver os seus problemas já é diferente, é uma coisa que você nunca tentou antes. Então isso já vai responder essa pergunta. E o que é isso é o que ele vai explicar a seguir. Enfim, vamos continuar. Veja bem, pesquisas feitas por médicos da Universidade de Worcester, nos Estados Unidos, ou seja, autoridade, tem uma prova, mostraram que a verdadeira causa das rugas e flacidez é o estresse. Esse sentimento tem um poder terrível de destruir a nossa pele e fazê-la envelhecer muito mais rápido que o normal. Eu não sei se você sabe, mas toda a nossa história de vida está impressa na nossa pele, incluindo o estresse, traumas e dramas que vivenciamos todos os dias. E com o tempo, o nosso estresse e as cicatrizes emocionais podem nos desgastar, fazendo a gente parecer muito mais velho do que realmente é, gerando linhas profundas, olheiras, rugas e aquela flacidez que acaba com a nossa autoestima. Se você realmente quer ver o que eu estou falando, basta olhar para estas imagens. Estas são fotos de Chris McGregor, de 24 anos, e foram tirados por um fotógrafo americano. Esse fotógrafo fez uma série de retratos de soldados holandeses antes, durante e depois da sua missão no Afeganistão. A primeira foto à esquerda foi tirada antes de Chris ir para a guerra. Chris, Chris ir para a guerra. A segunda no meio foi tirada quando ele estava no campo de guerra. Então a terceira foto à direita foi tirada no final do seu primeiro ano, quando voltou para casa. Você consegue ver como a turbulência emocional e o estresse podem se manifestar em nossa pele e impactar nossa aparência? Às vezes, um único ano de estresse pode fazer parecer que nosso rosto envelheceu fisicamente 10 anos, como aconteceu com o Chris, e como acontece com a gente também. Mas você não precisa lutar em uma guerra para que isso aconteça. A pressão que você sofre no trabalho, os afazeres de casa, a preocupação com as crianças, as contas chegando e até os traumas de infância não resolvidos, todas essas coisas não apenas nos deixam mentalmente cansados, elas também deixam a nossa pele com aspecto cansado. Embora não seja segredo que o estresse pode envelhecer prematuramente as pessoas, o que pode deixar você ainda mais chocada é o porquê isso acontece. E agora eu vou te contar. Veja só, o real motivo pelo qual o estresse. Ó, pessoal, muito. Nossa, eu não sei vocês, mas eu consegui já encontrar grandes coisas aqui, tá? Certo? Ele revela que o principal problema é algo totalmente novo, isso a gente já viu e etc. Aí ele vai lá e fala que o principal causador do problema é o estresse, certo? Aqui nós temos o segundo ponto lógico. E ó, pessoal, agora eu quero que vocês prestem atenção. Presta atenção. Ele fala que o principal causador do problema que a pessoa tem é o estresse, correto? Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: o mercado, por exemplo, se você pergunta para uma mulher, às vezes, o que ela acredita que faz ela ganhar peso, ela fala: Ah, eu acho que é o estresse, mas eu não tenho certeza. Pessoal, tudo bem, vamos pensar que a mulher pensa isso daí. Quando eu vou escrever uma carta e vou falar que a causa do problema é algo que ela já acredita, no caso o estresse, eu preciso dar certeza para ela por causa disso. E é exatamente isso que ele faz nessa parte, entendeu? Eu falo isso porque eu escrevi alguns meses atrás uma VSL para emagrecimento, certo? E nessa VSL eu escrevi tipo que a causa dela ganhar peso acho que era ansiedade, algo assim, não me lembro, certo?
Ansiedade, estresse, não me lembro qual era a sensação. Só que eu não martelei, tipo assim, eu não dei certeza. Isso era uma coisa que o cliente, que a mulher tinha, tipo, de dúvida, eu acho que isso realmente causa o meu problema, mas eu não tenho certeza. E você vê que nessa parte aqui ele faz exatamente isso. Ele dá certeza do primeiro bloco, tipo assim, ele confirma na cabeça da pessoa que o estresse te faz envelhecer, te faz ficar mais velho. Então, ó, o que que ele fez nesse segundo ponto lógico? Trouxe esse ponto do tipo assim, o estresse causa o seu problema. E aí a pessoa pensa, o estresse causa realmente meu problema. Eu também penso isso, mas como eu posso ter certeza que o estresse causa o meu problema? E aí ele vem com uma enxurrada de prova. Essa aqui é a prova mais forte que ele tem, essa demonstrativa da guerra. Aqui, ó, certo? Essa prova aqui é a prova mais forte que ele tem para, pelo menos que eu vejo, para conseguir dar a demonstração de que a guerra afeta ou o estresse afeta é, a sua aparência. Olha só a diferença dessa foto para essa. Tudo bem que não muda muito, mas você vê que aqui parece, ele parece estar mais magro aqui do que aqui, mas eu não vejo muita diferença, mas enfim, vamos continuar. Mas enfim, vocês viram que ele confirma essa ideia na cabeça do cliente, certo? E aqui ele dá uma explicação, tipo assim, do porquê que, tipo assim, a pessoa pensa, por que que o estresse causa o meu problema? Aqui, ó, tem o reason why. Na verdade, não é o reason why do porquê o estresse me faz deixar, me envelhece, né? Na verdade, aqui ele tem um reason why da afirmação feita acima. Porque, tipo assim, ó, ele fala que o que causa os seus problemas é o estresse. E aí ele vem aqui e ele mostra como isso causa. Não, tipo assim, por que o estresse causa, mas como ele causa isso. Não, na verdade, não é como ele causa isso, não. Tô falando merda. Destruir a nossa pele esse sentimento tem um poder terrível de destruir a nossa pele e fazê-la envelhecer muito mais rápido que o normal. Eu não sei se você sabe, mas toda a nossa história de vida está impressa em nossa pele, incluindo estresse, traumas e dramas que vivenciamos todos os dias. E com o tempo, nosso estresse e cicatrizes emocionais podem desgastar, fazendo a gente parecer muito mais velho do que realmente é, gerando linhas profundas, olheiras, rugas e aquela flacidez que acaba com a nossa autoestima. Se você realmente quer ver o que eu estou falando, então aqui, ó, ele aqui ele usa meio que uma parte também para transicionar para a prova dele, certo? Tipo assim, ele vai provar o que ele está falando, mas aqui ele mostra, não é como, tipo, por que que o estresse é. Não, na verdade é um resumo da afirmação feita acima, pessoal, porque aqui ele explica. Por que que o estresse me deixa mais velho? Ele explica porque todos os traumas que você sente no corpo e etc, você carrega na sua pele. E aí aqui vem a prova. Então aqui, ó, nós temos a afirmação, pum, ponto lógico, a reason why embaixo, prova para mostrar que isso é verdade, tá? E aí, tá, pode ser envelheceu fisicamente, como aconteceu com o Chris, como aconteceu com a gente também. Mas você não precisa lutar em uma guerra para que isso aconteça, tá? Tá, aqui, ó, pessoal, o que que ele faz? Aqui provavelmente ele percebeu, quando o Cobb foi escrever, que o cliente ia levantar uma objeção do tipo assim na cabeça dele. Tá, mas eu não lutei numa guerra. Como é que o estresse mesmo assim me afetou, certo? Então aqui, ó, ele quebra essa objeção. Certo? Então ele quebra essa objeção, tipo assim, e fala: você não precisa lutar numa guerra para você passar por isso, porque quando ele traz essa prova, e pessoal, isso aqui é uma sacada. Sempre quando você traz um elemento de prova totalmente diferente, tipo assim, num cenário totalmente diferente, certo? É legal você quebrar a objeção que aquele cenário traz na cabeça do cliente. Então, tipo assim, você fala que tipo assim, uma mulher que ficou, por exemplo, sozinha numa ilha, engordou 20 quilos, certo? Por causa do motivo X. E aí, quando você. Depois é legal você quebrar a objeção, porque, tipo assim, o cliente pensa, mas eu não fico sozinho numa ilha, eu vivo numa cidade, não sei o quê. Então você precisa quebrar essa objeção para o cliente acreditar e aceitar mais o que você está falando. Igual ele fez aqui, tipo, ele falou da parada da guerra. Você não precisa ir para a guerra. Por quê? Porque a prova dele trouxe essa sensação, essa questão da guerra, entendeu?
como uma forma de provar o que ele está falando. Enfim, isso aqui é só uma quebra de objeção mesmo para o cliente aceitar 100% o que você está falando. Enfim, aí ele vai lá e quebra essa objeção. Só que aí, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? É que no começo da gradualização ele já sabe que o estresse, ele já sabe que o público e o mercado dele, né, o prospect que está vendo a VSL dele, sabe que estresse pode ser a causa do problema. Por quê? E como é que eu tenho certeza? Ó, embora não seja segredo que o estresse pode envelhecer prematuramente as pessoas, aqui provavelmente ó, ele levanta e confirma uma crença que o mercado tem, certo? Ele traz novamente essa sensação, tipo, embora que não seja segredo que o estresse pode realmente, porque agora o cliente tem certeza. Antes o cliente achava que o estresse poderia causar. Ele tinha essas hipóteses, mas agora ele tem certeza que pode causar. Só que aí, pessoal, enfim, ele levanta e confirma essa crença do mercado e o cliente realmente pensa, putz, é verdade, o estresse realmente me faz ter esses problemas que eu tenho de pele, enfim. E aí o que que ele faz, pessoal? Então, ó, ele começa a carta com a gradualização, né? Com algo totalmente novo e etc. Só que eu não sei se isso aqui seria o começo da carta, tá? Da gradualização. Carta não, da gradualização, né? Mas enfim, pode ser que sim. Ele começa com essa questão do que o cliente acredita que é a questão do estresse. E aí ele bate e dá certeza. Por que que o estresse causa o meu problema? Por causa. Oi, tô gravando. Não, imagina, fica tranquilo. Depois eu falo com a senhora. Ah, é? Ah, tá bom. Ô pai, eu tô gravando. Enfim, vamos continuar. Ele traz, perdão, pessoal, eu tava falando com a minha mãe, mas vamos continuar. Ele fala dessa questão do estresse, então, pum, pega o que o cliente acredita e dá certeza. Agora o cliente acredita que o estresse é a causa do problema dele, correto? Agora que o cliente acredita que é a causa, ele pensa, mas por que que o estresse me faz envelhecer? O que que tem no estresse que ele me faz envelhecer? E agora ele vai transicionar, ó. Certo? Porque, tipo assim, agora o cliente tem certeza que o estresse causa o problema dele. Qual que é esse? Qual que é a maior prova que ele tem? A questão da guerra. Agora, o cliente pensa, mas por que que o estresse faz isso na minha pele? Olha lá, ó. Agora ele vem, ó. Veja, o real motivo pelo qual o estresse é o grande vilão que impede você de ter uma pele bonita é porque ele libera um hormônio perigoso, que é conhecido como o principal assassino do colágeno, o cortisol. Bom, o cortisol é um hormônio produzido pelos rins, então aqui nós temos a revelação do tipo assim, por que que o estresse é, me faz tão mal? Por causa do cortisol. Aí o cliente pergunta, mas por que o cortisol? E agora ele vem com o reason why, entendeu? Ele vem com o reason why da afirmação do terceiro ponto lógico, certo? E agora ele vai dar o reason why do reason why. Bom, aí ele explica por que que o cortisol faz mal. O cortisol é um hormônio produzido pelos rins que, quando ele está em níveis muito baixos, ele ajuda a controlar a pressão arterial, tem poder anti-inflamatório e também trabalha na absorção de proteínas. Ele é essencial porque nos deixa em estado de alerta em situação de perigo, seja para fugir ou enfrentar um cenário de estresse. Mas o problema acontece quando esse estresse fica constante no seu dia a dia, quando seu marido te irrita, quando as crianças não obedecem, quando as atividades de casa e o trabalho se acumulam e você sente aquela pressão enorme em cima de você. Aqui, ó, ele traz exemplos vividos no dia a dia para tornar ainda mais credível a afirmação que ele está fazendo. Que mulher não sofre com isso hoje em dia, não é mesmo? Então, ó, aqui, pessoal, ó, isso faz com que o cortisol seja liberado em um nível maior que o normal durante 24 horas por dia, como um carro desgovernado sem freio. Analogia. E sabe para onde vai? E sabe para onde que esse cortisol vai? Diretamente para o colágeno da sua pele. Então aqui, pessoal, ó, aqui ó, ele vai dar reason why do porquê que o cortisol faz com que você fique envelhecido, certo? Aqui, no caso, ó, ele vai dar um exemplo, ó. Na verdade, antes, né, antes dele falar, como é que eu tô me confundindo agora por causa do horário? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. Vamos continuar amanhã essa análise. Eu vou parar por aqui ela, por causa do tempo. Eu já tenho que ir para academia.
Mas amanhã a gente continua, vamos continuar dessa parte aí da questão do cortisol, tá? Dessa parte aqui do mecanismo. Eu vou até tirar esse daqui. Não, na verdade eu vou deixar salvo esses dois aqui. Não, vou deixar sem. Pronto, a gente continua amanhã a partir daqui. Fechou? Então é isso, meus queridos. Vejo vocês amanhã. Espero que vocês tenham tirado coisas boas. Eu tirei coisas boas dessa análise de hoje. Me deu um estralo aqui hoje que eu curti, viu? Rendeu, pessoal. É isso, meus queridos. Valeu, tchau, tchau. Um excelente dia pra vocês e amanhã tamo de volta. É nóis.